EAP em 2025 saiu de moda? A gente vai responder essa pergunta neste vídeo. Meu nome é Jamison Ferreira, sou consultor em saúde e criador de conteúdo digital. Essa pergunta ela tem sido recorrente, principalmente agora que a gente está lidando com o novo financiamento da atenção primária e suas novidades. Além disso, na minha última turma de tutoria, em março, essa pergunta ela veio à tona novamente. E aí, muita discussão e me levou a estudar cada vez mais e tentar responder para você, tá bom? Antes disso, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você ainda não fez sua inscrição aqui no meu canal, por favor, se inscreva e ative as notificações. Fora isso, deixa logo o seu like e escreve de qual cidade e estado você está assistindo esse vídeo. Fora isso, a gente também está lá no Instagram, na conta Jamerson_J. Vem comigo. O que é EAP? Da onde ela veio? Qual a fundamentação? Na Política Nacional da Atenção Básica, versão 2017, temos esse texto, mas você não vai encontrar o nome de Equipe de Atenção Primária. Por quê? Inicialmente, ela foi denominada Equipe de Atenção Básica. Então, EAB, com esse Ezinho aí minúsculo. Lá no item 2 do anexo da PNAB, olha o que está escrito, não mudei nenhuma redação. Esta modalidade deve atender aos princípios e diretrizes propostas para atenção básica. A gestão municipal poderá compor equipes de atenção básica de acordo com características e necessidades do município. Ponto. Como modelo prioritário é a equipe de saúde da família, as equipes de atenção básica EAB podem posteriormente se organizar tal qual o modelo prioritário. Olha só o que diz o Ministério da Saúde ainda em 2017. Ele reconhece esse modelo porque tem informações específicas e modelos diferentes de formatação diferente da equipe de saúde da família, tá? Mas ele dá uma dica, já tá claro, olha, o modelo prioritário, ou seja, o principal modelo, aquilo que é considerado como melhor proposta é a equipe de saúde da família. Mas existe a equipe de atenção básica que foi aceita pelo Ministério com duas modalidades de funcionamento de 20 e de 30 horas. Só que, devido às suas características específicas, ela já entrava com financiamento menor. Isso ainda em 2017. Tá? Então, anterior ao Previne, muito anterior ao atual sistema de financiamento da atenção primária. Então, vejam que esse é um processo de reconhecimento. Por quê? No Sul e Sudeste, anterior à terceira versão da PNAB, este modelo já era aplicado pelos municípios, mas sem reconhecimento e sem financiamento do Ministério da Saúde. Então, o Ministério da Saúde, em 2017, na terceira versão da PNAB, ele reconhece essa formatação, tá? Posteriormente, essa equipe, ela muda de nome, ela sai de equipe de atenção básica para equipe de atenção primária. Mas, na PNAB, ele só cita a configuração inicial, né, que é de um médico, um enfermeiro, um técnico ou auxiliar de enfermagem, e que a carga horária mínima de um desses profissionais deve ser no mínimo 10 horas, e que a soma de todo mundo tem que dar pelo menos 40 horas. Isso é o que estava escrito na PNAB. Mas quando ele coloca modelo prioritário saúde da família, dá-se a entender, e também está na escrita, que há uma possibilidade de transitoriedade, ou seja, de mudança gradual da equipe EAB para a equipe de saúde da família. Mas isso não é definido em nenhum momento, em nenhuma escrita. Então, apesar do próprio Ministério ter escrito como modelo prioritário e que a equipe de atenção básica poderá
de acordo com a decisão do município, migrar para uma equipe de saúde da família, houve a possibilidade de reconhecimento do Ministério da Saúde para esse novo modelo e de iniciar o repasse de recurso, tá bom? Então, posteriormente, após 2017, houve depois a mudança de nome. E aí houve uma caminhada de legislação, tá? Eu vou trazer aqui a minha câmera e eu gostaria que vocês pudessem me acompanhar. Então vamos lá. Em 2017, a PENAB, na portaria 2436, de 21 de setembro de 2017, reconheceu. 2 anos depois, surge a primeira portaria para organizar e deixar claro as regras de composição citadas na PENAB. Depois, em 2019, essa mudança de nome, também citando as regras, né, de composição, entrou a portaria. Primeiro veio a portaria número 18, de 7 de janeiro de 2019, depois a portaria 2539, de 26 de setembro de 2019, né? Tá aqui, ó. Só que, no ano de 2019, foi quando começou o Previne Brasil. E o Previne Brasil, ele manteve o reconhecimento, né, da equipe de EAP com o mesmo nome, e houve aquela chuva de mudanças que o Previne Brasil trouxe, né, dos 4 componentes de financiamento, que era captação ponderada, componente de pagamento por desempenho, ações estratégicas e o incentivo financeiro, né, por população, que é o valor per capita. Onde é que estava, né, o valor de custeio da equipe de EAP? Na captação ponderada, que era pela equipe existir, mais o volume de cadastros. E também as equipes poderiam ter acesso ao valor de pagamento por desempenho. Então tivemos a permanência do Previne Brasil por 3 anos e 4 meses. Até chegar o novo financiamento da atenção primária na portaria 3.493, de 10 de abril de 2024. E as poucas publicações derivadas dela, que nós temos a portaria 161, que fala do detalhamento do componente 2. Só para não ficar muito longo, porque tanto a portaria 161 quanto a nota metodológica do componente 2, ela só fala dos cálculos referente ao detalhamento do componente 2, né, que é o componente de vínculo e acompanhamento na dimensão cadastro e na dimensão acompanhamento. E, por enquanto, nós não temos nada até agora referente aos indicadores do componente 3, que é o componente qualidade. Isso eu estou falando dia 28 de março de 2025. E agora, né? Como é que eu vou imaginar ter uma equipe de atenção primária se eu estou começando haver uma mudança de posicionamento, ainda nas entrelinhas, pelo Ministério da Saúde, quanto à valorização deste acompanhamento da base cadastral e também da atualização desses cadastros. Por que entrelinhas? A equipe de atenção primária, ela não tem como caráter obrigatório na sua composição mínima a necessidade de ter o agente de combate a endemias e nem o agente comunitário de saúde. Para que uma equipe EAP seja considerada completa, ela tem que ter um médico, um enfermeiro e um técnico de enfermagem. Acabou. No componente 2, na subdimensão cadastro, o que vai ser pago, né, o que vai ser analisado primeiramente, serão os cadastros individuais, fichas de cadastro individuais denominadas FCI, que geralmente, massivamente, são feitas pelo agente comunitário de saúde. Qual é a diferença da composição da equipe de saúde da família para a equipe EAP e onde é que tem as maiores diferenças? A equipe de saúde da família, a primeira diferença é a composição. Médico, enfermeiro, técnico e pelo menos um agente comunitário de saúde. Quem é que faz a ficha de cadastro individual na equipe de saúde da família?
O Manual do SUS diz que qualquer profissional da equipe pode cadastrar alguém utilizando a ficha de cadastro individual. No entanto, o dia a dia do processo de trabalho, nós verificamos que a maioria das fichas de cadastro individual são feitas pelo agente comunitário de saúde. Quando? Durante as visitas domiciliares, onde no domicílio, em contato presencial com o usuário. Então, esse é o processo de trabalho das equipes de saúde da família. Então, quando a gente fala que há necessidade de atualização desse cadastro, por quê? Na dimensão cadastro, os cadastros a serem validados são aqueles com ficha de cadastro individual, com período de atualização menor ou igual a 24 meses. Ok? Para que esse cadastro seja considerado completo, há necessidade de vinculação deste indivíduo a um domicílio. E como é que isso é feito? Por meio da vinculação deste usuário a um responsável familiar e deste responsável familiar ser cadastrado e inserido junto com todas as pessoas que estão lá a um cadastro domiciliar. Na equipe EAP, que não tem agente comunitário de saúde, quais são os desafios? A maioria das equipes EAPs realmente não tem agente comunitário de saúde. Ela pode ter, mas ela não tem meta, ela não tem obrigação de ter agente comunitário de saúde. Dessa forma, a maioria dos cadastros que a equipe EAP faz eram cadastros simplificados, que são cadastros feitos no balcão, que é o primeiro contato, né, que esse usuário tem nas unidades de saúde, onde tem equipe EAP, para que esse usuário possa acessar um consultório de procedimento, um consultório de enfermagem, um consultório de atendimento médico. Então, vai ter equipe EAP que nem sequer tem nenhum cadastro individual com ficha de cadastro individual, vai ter cadastro simplificado. E aí chega a necessidade de cadastrar com ficha de cadastro individual. Se o registro de cadastro é feito no balcão, eu não vou ter a relação deste indivíduo conhecendo o seu domicílio. Então, essa pessoa também não vai ter ficha de cadastro domiciliar e territorial. A relação entre usuário e profissional é de acordo com a necessidade do usuário, ou seja, ele chega lá e consome o serviço na unidade básica de saúde e volta quando quer. O que é diferente da equipe de saúde da família quando o médico e o enfermeiro podem determinar visitas de busca ativa para localizar algum indivíduo que está faltando acompanhamento, que faltou um exame, que faltou uma consulta, que faltou uma vacinação. Isso é chamado busca ativa. Então, a equipe de saúde da família sai na frente, sim, na dimensão cadastro, por dois motivos. Já tem um banco de cadastro individual e já tem um banco de cadastro domiciliar e territorial. E quando quiser, pode se organizar para fortalecer as visitas de busca ativa com a finalidade de atualização e também de fortalecimento de acompanhamento. Na dimensão acompanhamento, serão analisadas as pessoas que têm cadastro individual com validade menor ou igual a 24 meses e que vão ter pelo menos 2 contatos assistenciais ao longo dos últimos 12 meses, que pode ser atendimento ou atendimento-procedimento. Para a equipe de saúde da família, que tem o agente comunitário de saúde, a visita do agente comunitário de saúde tem o mesmo peso do que um atendimento de nível superior. O mesmo peso. E aí a equipe de saúde da família sai de novo na frente. Por quê? Uma equipe de saúde da família pode ter mais de um ACS e não tem teto. Então pode ter 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, até mais acessos. Então, mesmo que uma equipe de saúde da família tenha uma produção super baixa de atendimentos e procedimentos, se ela fortalecer e organizar as suas visitas domiciliares, ela vai conseguir bater as metas com mais facilidade do que uma equipe de atenção primária, mesmo que ela produza altas quantidades de atendimentos e procedimentos. Só no histórico de visitas
do agente comunitário de saúde, os públicos-alvo do componente 2, eles serão atendidos. Que públicos-alvo são esses? Crianças menor ou igual a 5, idosos maior ou igual a 60, pessoas entre maiores do que 5 anos e menores que 60, usuários do Bolsa Família e do BPC, que é o público de vulnerabilidade, e os top vulneráveis, né, que eu estou dizendo que são top vulneráveis porque tem a maior pontuação, são as crianças menor ou igual a 5 e os idosos maior ou igual a 60, que sejam usuários do Bolsa Família ou do BPC. Agora vamos lá. Se eu tiver uma chuva de visitas domiciliares, é muito mais visita do que uma quantidade de atendimentos e procedimentos que podem ser feitos por uma equipe EAP em um mês ou em um quadrimestre, que é o período de análise. Então, como o total de recursos humanos e os produtos ofertados pelos recursos humanos de uma equipe de saúde da família é muito maior do que uma equipe de EAP de 20 ou de 30 horas, tem-se nas entrelinhas que vai ter sim dificuldade de uma equipe EAP bater as metas tanto do componente 2 quanto do componente 3 quando forem lançadas. Por causa do seu reduzido RH, do seu reduzido volume de recursos humanos, principalmente na ausência da obrigatoriedade de terem agentes comunitários de saúde para manter atualizado o seu banco de cadastro individual e também não tem como ofertar esse volume de visitas. E aí, apesar de não ter sido escrito em lugar nenhum até o momento, o novo financiamento ele tende a favoritar, a consolidar essa prioridade do Ministério para as equipes de saúde da família e não para as equipes de AP. Onde estão o maior volume de equipes EAP, de 20 e de 30 horas, no Sul e no Sudeste. E por questões de cultura, de gestão, de compreensão da atenção primária, o maior volume de equipes estão lá, sim, e o menor volume de utilização de ACS também está no Sul e Sudeste. Dessa forma, quem mais vai ter dificuldade de bater as metas e quando todo o regramento do novo cofinanciamento for aplicado corretamente, a partir de maio, enfrentando ou não adiamentos, porque pode ter adiamento, principalmente no componente 3, quem pode enfrentar redução de financiamento, não é punição, é redução de financiamento, no componente 2 e no componente 3, são as equipes de EAP, por não vão conseguir bater as metas. E aí tendem a cair da categoria bom e estacionarem na categoria regular. Ah, mas uma equipe, quando bem organizada, pode chegar até no ótimo? Pode, mas vai ser bem mais difícil do que uma equipe de saúde da família. Então, nós estamos nesse período de transição onde está todo mundo meio que extasiado, recebendo um volume de custeio maior, que é a categoria bom, tanto no componente 2 quanto a categoria bom no componente 3, mas já alguns municípios começam a ficar com medo em relação à sustentabilidade da equipe de atenção primária de 20 ou de 30 horas, considerando que o custeio final vai diminuir, porque vai ter uma redução de repasse, tende a ter uma redução de repasse, tanto no componente 2 quanto no componente 3. Então a gente pode começar a entender nas entrelinhas que o Ministério está jogando a favor da equipe de saúde da família, não para as equipes de atenção primária. Então vale a pena realmente pensar o seguinte: será que é válido? Será que eu consigo ter sustentabilidade dessa equipe diante das regras do novo financiamento? Sim, esse vídeo ele foi mais pesado, mais reflexivo, mas é para a gente entender que em todo o sistema de financiamento existe intencionalidade. Ela pode não estar clara, mas sim está nas entrelinhas, porque ela acaba favorecendo uma forma ou outra de funcionamento de acordo com os interesses de quem formulou a legislação. Tá bom? Então vale a pena o estudo e a continuidade das reflexões. Meu nome é Jamerson Ferreira, sou criador de conteúdo digital. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, a sua curtida e me diz de onde você está assistindo esse vídeo. Forte abraço, se inscreva aqui no canal, deixa o seu like, a sua curtida, encaminhe esse vídeo para pessoas, deixe as notificações ligadas e também me segue lá no Instagram, na conta Jamerson_J. Um abraço, até um próximo vídeo.